Quarto tópico: a construção do corpo. Que corpo é esse que estamos falando, irmãos? É o corpo da igreja. A cabeça quem é? Jesus. E nós somos os membros. Então, todos têm necessidade de ajudar uns aos outros. Um membro não pode falar ao outro, não preciso de ti. Entenderam, irmãos? Senão seria uma confusão aquela igual que deu na Torre de Babel. Não tinham a mesma linguagem. E para isso, Deus procura os seus servos para que deem exemplo. A pergunta A: que caráter os remidos terão? Que caráter, irmãos? Nós temos um modelo, que é Jesus Cristo. E quando vemos a maneira como Cristo tratava, né, nós devemos imitar-lhe o caráter. E quando ele, por algumas vezes, mostrou autoridade, foi porque passou dos limites. Então ele agiu com severidade. Estou falando lá no templo, os que estavam negociando dentro das áreas do templo. Então, queridos, mas em todas as ocasiões, quando Jesus falava, as pessoas diziam: nunca ouvi ninguém falar desta maneira. Então, irmãos, os próprios discípulos, quando chegaram, porque é vinde como estais, né? Eles tinham a sua o livre-arbítrio, e tinha uns que era chamado filhos do trovão. Mas quando viram a maneira como Cristo se dirigia, se comportava, né, às pessoas, então eles assimilaram o caráter de Cristo. E o que é necessário para desenvolver? Agir, exercitar. Quando você vai soltar alguma coisa imprópria, você precisa primeiro pensar, temperar as palavras que você vai falar. Assim você evita uma confusão e começa a exercitar o caráter de Jesus. Sempre, diariamente, você tem uma oportunidade de pensar: opa, será que Jesus Cristo agiria dessa maneira? Queridos, muitas vezes podem falar: puxa vida, eu conheci o Joel, era bravo ou beça. Mas aos poucos eu estou mudando. Aos poucos, não por mim, mas procurando o meu mestre. Que o Senhor me ajude e ajude vocês também, ok? Vamos ler a notinha. Aqui, irmãos, nós vimos que nós precisamos começar a purificar o nosso caráter. Se
Se olharmos aí os exemplos, nós vemos que todos eram pessoas ali inflamadas, um discutia, não é? Mas com o passar do tempo, eles foram assimilando o caráter de Jesus. Assim é nós, ok? A notinha lá, o último tópico da nota diz assim: os primeiros cristãos eram de fato um povo peculiar. A conduta irrepreensível e a fé inabalável era uma reprovação contínua aos que perturbavam a paz. Embora poucos em números, sem riqueza, posição ou títulos de honra, eram um terror para os malfeitores. Amém, queridos? Vamos à pergunta B. Qual é a importância de preservar doutrinas puras nesta igreja, como parte essencial da formação do caráter? Judas 1, verso 3 nos diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que lindo, né, queridos? A notinha nos diz: os apóstolos e seus colaboradores da igreja primitiva, com frequência, eram obrigados a enfrentar heresias dos falsos mestres, que procuravam introduzir no meio da igreja. Não é? A aproximação desses mestres não é descrita como uma abordagem aberta, mas em vez disso, como uma infiltração despercebida, tal qual o movimento suave de uma serpente. Não precisamos falar mais muito, né, queridos? Então, exatamente, irmãos, nós precisamos olhar a Cristo. Cada pessoa, cada oficial da igreja, ele tem que fazer a parte dele e muitas vezes ser ajudados por outros, não é? De uma maneira suave, de uma maneira sem animosidade. Assim é o caráter de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Agora eu vou fazer um apelo para os irmãos, tanto aqui do Brasil, como lá da Bélgica, da Suécia, dos Estados Unidos, da Espanha. Vou compartilhar com essas pessoas e dar para eles explicar para eles uma maneira de estar levando a mensagem por todo mundo. Aos poucos, queridos, as pessoas verão que até essa mensagem que Jesus deu para pregarmos a todo mundo, essa é uma forma. Se com amor você orar pelas pessoas com quem você compartilha. E outra, essa semana é essa mensagem, mas tem semanas de 2 anos atrás que é a mensagem da Bíblia. Podem escolher e passar para essas pessoas. Vamos fazer isso? Gravem, olha, canal Filadélfia Genuína, ao seu dispor. Compartilhem, comentem, se inscrevam, dê aquela badalada no sino, ok? Um abraço a todos. Glória a Deus.